Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio. Galera, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nosso convidado especial é o informativo número 806 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 9 de abril de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos recados, para a nossa formalidade, para a nossa liturgia, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas pra gente aí no Spotify para continuarmos sendo os 50 melhores podcasts sobre educação. Galera, e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, com os materiais de grande relevância. Tanto é que acertamos 10 das 12 questões do Enem na parte de direito processual civil. Galera, e também não se esqueçam que hoje, terça-feira, 23 de abril, às 19 horas, nós teremos uma aula de teoria dos precedentes judiciais com o professor Marcelo Fortuna. Então, ativem o sininho lá no link da descrição para vocês receberem a notificação na hora que a live começar. Galera, vamos lá, pegue sua água, seu café, seu chá, sua Coca-Cola, que esse episódio vai ser grande. Vamos lá. Informativo 806 do STJ, Direito Administrativo. Galera, esse arquivo já está arriscado porque na hora que eu comecei a gravar não ativei o microfone e vou ter que regravar. A operadora de plano privado de saúde odontológica deve obrigatoriamente registrar-se perante o Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça as suas atividades. Processo. Recurso especial número 2.099.521 do Espírito Santo, julgado em 2 de abril de 2024. Direito administrativo. A penalidade de suspensão prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, por si só, não incompatibiliza o servidor estadual para nova investidura em cargos públicos. Processo RMS número 72.573, São Paulo, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Direito Civil. O ato do indivíduo de contratar um seguro sobre a vida de outrem com a intenção de ceifar a vida do segurado impede o recebimento da indenização securitária por quaisquer dos beneficiários e gera nulidade do contrato. Processo. Recurso especial número 2.106.786 do Paraná, julgado em 2 de abril de 2024. Direito Civil. No caso de descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes não são presumíveis, pois dependem da finalidade do negócio, destinação ou qualidade do bem, edificado ou não, bem como da demonstração do prejuízo direto do adquirente. Processo. Agravo interno, recurso especial número 2.015.374 de São Paulo, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência da segunda seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que, no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Recurso especial número 1.729.593. Quando o atraso se dá na entrega de imóvel edificado, é possível vislumbrar de antemão, independentemente da destinação do bem, residencial ou comercial, que a injusta privação de seu uso enseja o pagamento de lucros cessantes, pois seja para moradia própria, fixação de estabelecimento comercial ou auferimento de renda advinda da locação do bem, a utilização do parâmetro afeto ao aluguel mensal de imóvel assemelhado mostra-se adequada à realidade atinente à qualidade do bem, pois o imóvel edificado está apto a servir a tais propósitos. A despeito de ocorrer a possibilidade de, eventualmente em casos específicos, existir lucro cessante decorrente do atraso na entrega das obras de infraestrutura de terreno, lote não edificado, via de regra, é inviável. De plano,
consignar tal encargo por presunção de prejuízo para toda e qualquer hipótese envolvendo referidos bens, de modo a fazer incidir, ante a injusta privação de seu uso, o pagamento da indenização prontamente estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel assemelhado. Considera-se imprescindível, para tal fim, averiguar ao menos a finalidade do negócio, a destinação e a qualidade do bem. Ademais, essa Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de imóvel não edificado, eventual inadimplência do comprador não enseja o pagamento de taxa de fruição, justamente em razão de se tratar de terreno sem edificação, ante o princípio de não ter sido utilizado para qualquer fim. A premissa utilizada para tal compreensão pode ser analogicamente aplicada à questão envolvendo os lucros cessantes, já que, não sendo o terreno edificado, não é dado presumir que fosse utilizado para qualquer finalidade imediata, seja residencial, implementação de negócio, locatícia, entre outros, autorizar a incidência de parâmetro vinculado a valor de aluguel mensal de bem assemelhado. Isso porque, fora casos muito específicos, não é comum que se proceda à locação de imóvel não edificado em loteamento, visto servirem os terrenos para a construção de futura residência, implementação de negócio ou especulação imobiliária. A realidade posta a debate, vinculada a atraso na entrega de lote terreno não edificado, demanda que se faça o distinguixe em relação ao entendimento sedimentado em recurso repetitivo, diga-se, específico para descumprimento do prazo de entrega de bem edificado, dada a expressa disposição da lei, artigos 402 e 443, segundo a qual os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor. Ora, caso o terreno servisse ao propósito de edificação futura para implementação de moradia ou negócio, é certo que tal não se daria imediatamente. Do mesmo modo, na hipótese de os lotes terem sido adquiridos para especulação imobiliária, o acréscimo patrimonial não se verificaria de plano, constituindo mera expectativa futura de ganho. Por tais razões, ainda que tenha havido descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel não edificado, os lucros cessantes não são passíveis de presunção, devendo ser devidamente demonstrados e cotejados para representar aquilo que o adquirente efetivamente deixou de lucrar em virtude do prejuízo direto e imediato do comportamento do devedor. Afinal, nos lucros cessantes é imprescindível que se tenha certeza da vantagem perdida. Legislação, Código Civil, artigos 402 e 403. Precedentes qualificados, recurso repetitivo, tema número 996. Direito processual civil. Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa combinatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Processo. Embargos no agravo do recurso especial número 1.766.665 do Rio Grande do Sul, julgado em 3 de abril de 2024. Inteiro teor. A controvérsia diz respeito à ocorrência de preclusão sobre decisão que revisa o valor de astrentes. Sobre tema, a Corte Especial no julgamento no embargos no agravo do recurso especial número 650.536 do Rio de Janeiro, firmou o entendimento de ser possível redução quando o valor for exorbitante, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor. No entanto, a questão demanda reflexões mais aprofundadas, especialmente porque essa decisão, muito embora tenha sido proferida sob a égide do CPC atual, baseou-se especialmente em jurisprudência majoritária construída à época em que vigora o CPC de 1973, com destaque para o tema repetitivo número 706. A decisão que combina as trentes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Recurso especial número 1.333.988 de São Paulo. Segunda sessão. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Além disso, não se levou em consideração que o CPC de 2015 alterou substancial e expressamente o regime jurídico das astrentes no tocante à possibilidade de modificação.
Com efeito, de acordo com a premissa estabelecida no julgamento no embargos do agravo do recurso especial número 650.536 do Rio de Janeiro, a regra que permite ao magistrado alterar a multa combinatória estaria prevista no artigo 461, parágrafo 6º do Código de Processo Penal de 1973 e no seu correspondente artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, há uma diferença substancial entre essas duas regras, em particular no que diz respeito a quais valores podem ser modificados. A partir da análise dessas regras supracitadas, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão apenas da multa vincenda, ou seja, a decisão não pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. Por outro lado, há quem sustente a possibilidade de decisão com efeitos retroativos no caso de redução do montante da multa que já incidiu, pois a expressão vincendas diria respeito apenas à multa que está incidindo. Contudo, não há motivo para submeter a modificação e a exclusão a regimes jurídicos diversos. A regra do artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, deixa claro que o legislador optou por preservar as situações já consolidadas, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência. Analisando a questão com mais profundidade, tem-se que a pendência de discussão acerca do montante da multa não guarda relação com o seu vencimento, mas sim com a sua definitividade. Dessa forma, se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício, qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra, efeitos prospectivos. Percebe-se que o legislador do CPC de 2015 optou por levar em consideração a postura do devedor, a fim de premiar aquele que, muito embora inadimplente num primeiro momento, acaba por cumprir a obrigação, ainda que parcialmente, ou que demonstra a impossibilidade de cumprimento. Significa dizer que somente tem direito à redução da multa aquele que abandona a recalcitrância. Desse modo, a partir da regra expressa do artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, somente seria possível alterar o valor acumulado das multas vincendas e, consoante disposto o inciso 2, a redução exige postura ativa do devedor, consubstanciada no cumprimento parcial da obrigação ou na demonstração de sua impossibilidade. De qualquer sorte, na hipótese, há outro óbice para a revisão pretendida, qual seja a preclusão, pró-judicato consumativa, pois já havia sido revisado o valor da multa diária. O STJ sedimentou, por meio de recurso especial julgado na sistemática dos repetitivos, que a decisão que combina as trentes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Tema 706, conforme já anotado. Trata-se, no entanto, de não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa sob pena de grave violação de segurança jurídica. Dessa forma, uma vez fixada a multa, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento. No entanto, uma vez reduzido o valor, não serão listas sucessivas revisões, a bel prazer de um inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Em outras palavras, é possível modificar a decisão que culmina a multa, mas não é lícito modificar o que já foi modificado. Considerando que a multa combinatória é um importantíssimo instrumento para garantir a efetividade das decisões judiciais e pode ser fixada de ofício, trata-se de matéria de ordem pública. No caso, a multa fixada em sentença transitada em julgada pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício. Todavia, o valor acumulado da multa deixa de ser técnica processual e passa a integrar o patrimônio do exequente como crédito de valor, perdendo a natureza de matéria de ordem pública. Com efeito, nos termos do artigo 537, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, o valor acumulado da multa será devido ao exequente. Além disso, mesmo se considerada também a multa acumulada como matéria de ordem pública, deve incidir a preclusão pró-judicato consumativa.
de forma que, tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas, como deixa claro o artigo 537, parágrafo 1º do CPC, ao se referir à multa vincenda. Isso porque há preclusão consumativa em relação às questões de ordem pública, inclusive aquelas que estão fora da esfera da disponibilidade das partes, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, conforme entendimento sedimentado no STJ. Assim sendo, e com maior razão, há preclusão consumativa no tocante ao montante acumulado da multa combinatória, pois ostenta a natureza patrimonial e disponível. Legislação, Código de Processo Civil de 1973, artigo 461, parágrafo 6º. Código de Processo Civil de 2015, artigos 537, parágrafos 1º e 2º. Precedentes qualificado, recurso repetitivo, tema número 706. Direito processual civil. Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão que altera a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou que altera a jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no artigo 927, parágrafo 3º. Processo. Agravo no recurso especial número 1.033.647 de Rondônia, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. Na origem, o feito decorre de mandado de segurança ajuizado contra ato do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, objetivando a liberação de caminhão apreendido por agentes da autarquia por transportar madeira sem licença. Após a interposição de recurso especial, os autos retornaram à origem para juízo de conformação, em razão da apreciação dos temas repetitivos 1036 e 1043 do Superior Tribunal de Justiça. Recebidos os autos na origem, o tribunal a qual manteve acórdão recorrido, concluindo que, apesar de não ter havido qualquer modulação dos efeitos para aplicação dos referidos temas 1036 e 1043 pelo Superior Tribunal de Justiça, é necessário que sejam resguardadas as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, tendo em vista a impossibilidade ou dificuldade de se fazer cumprir ordem de apreensão de veículos há muito tempo liberados por decisão judicial, em razão de um novo entendimento jurisprudencial formado a partir da alteração de entendimentos anteriormente aplicados pela própria jurisprudência dos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já afirmou que cabe ao juízo prolator do julgamento decidir sobre a modulação dos seus efeitos. Tal orientação já foi aplicada para reputar ilegítimo no que se refere a acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade, que a modulação seja feita por outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal. Nesse diapasão, o STJ entende que somente o órgão prolator que promove a alteração do entendimento jurisprudencial é que pode decidir sobre as consequências do seu julgado, de modo que, no presente caso, não compete a esta Corte Superior deliberar sobre a necessidade de modulação de efeitos de acórdão prolatado em controle concentrado de constitucionalidade pelo pretório excelso. Agravo interno ou agravo no recurso especial número 1.044.360. Relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma. Dessa forma, conclui-se que compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão que altera a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou que altera a jurisprudência oriunda de julgado dos casos repetitivos, modular seus efeitos com fundamento no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no de segurança jurídica. Tal conclusão não impede, contudo, que o julgador do caso análogo sucessivo ao precedente aprecie, como é da essência do julgamento em concreto, os fatos de cada causa. Nessa apreciação, estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, respectivamente em seus artigos 20 e 3º, que o julgador deve considerar as consequências práticas de sua decisão, bem como que, no momento de aplicar novo dever ou condicionamento direto, estabeleça um regime de cumprimento proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
No caso dos autos, o Tribunal de Origem restringiu os efeitos de um precedente que o Superior Tribunal de Justiça não modulou e o fez sem observar as previsões da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, porquanto, em vez de aludir a fatos concretos, concluiu abstratamente que o decurso do tempo presumiria a impossibilidade ou dificuldade de se fazer cumprir a ordem de apreensão de veículos há muito tempo liberados por decisão judicial. Legislação. Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, LINDB, artigos 20 e 23. Código de Processo Civil, artigo 927, parágrafo 3º. Direito Processual Civil. A seleção de recursos especiais como representativos da controvérsia pela Comissão Gestora de Precedentes não importa em suspensão automática dos recursos em trâmite no STJ. Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial 2.027.678 de Pernambuco, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. O caso em discussão decorre de embargos declaratórios em que a parte embargante aponta a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da seleção de 4 recursos especiais pela Comissão Gestora de Precedentes do STJ. Recursos estes que ainda se encontram em processo de afetação do Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitado, contudo, o pleito de suspensão do processo, fundamentado no simples fato de a Comissão Gestora de Precedentes ter selecionado como representativos da controvérsia recursos especiais, pois tal circunstância não importa na suspensão automática dos recursos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. Precedente. Agravo interno dos embargos de declaração no agravo do recurso especial número 2.133.443 do Rio Grande do Sul. Ademais, esta Corte já afirmou que, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte Superior, a suspensão de recurso especial com indicativo de representativo de controvérsia para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos não é obrigatória. STJ, agravo interno, recurso especial número 2.007.847, Ceará. Direito Processual Civil. Aplica-se a técnica de julgamento ampliado, artigo 942 CPC, ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma a decisão proferida em incidente de desconsideração, direta ou inversa da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo. Processo. Recurso especial número 2.120.429 de São Paulo. Julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. Para que seja aplicável a técnica de ampliação do colegiado no julgamento não unânime de agravo de instrumento, é imprescindível que haja reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. A aplicabilidade dessa norma aparenta estar circunscrita aos provimentos jurisdicionais que, à luz do artigo 356 do CPC, decidem parcialmente o mérito de um ou mais pedidos, ou parcela deles, formulados na demanda principal quando se mostrarem incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento. Haverá hipóteses, contudo, em que a resolução de verdadeira ação incidental e não de incidente processual típico dará ensejo à aplicação da técnica de ampliação do colegiado, a exemplo do que ocorre na impugnação de crédito, na recuperação judicial, na falência. O mesmo raciocínio deve ser empreendido para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, apesar da nomenclatura adotada pelo legislador, constituem verdadeira ação incidental instaurada contra terceiros, que, assim são considerados até o momento em que são regularmente cientificados da intenção de serem incluídos na lide como responsáveis por dívidas que não contraíram. Conclui-se que o agravo de instrumento que, por maioria, reforma a decisão proferida em incidente de desconsideração, direta ou inversa, da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo, inclui-se na regra legal de aplicação da técnica de julgamento ampliado, por se tratar de decisão de mérito. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 356, súmulas do STJ 480 e 581. Direito da criança e do adolescente. Vamos lá, galera. A depender do caso concreto, a suspeita de ocorrência da adoção irregular de criança não justifica sua inserção em abrigo institucional.
Processo segredo de justiça, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. Trata-se de ação de guarda consensual provisória, com pedido liminar de tutela provisória de urgência. Os impetrantes queriam regularizar uma situação que já durava 9 meses, explicando que assumiram a guarda do menor porque a mãe biológica não estava em condições de cuidar dele devido a problemas de saúde. Eles afirmaram que já tinham uma relação de amizade com a família da mãe antes do nascimento do menor e que o acolheram desde os primeiros dias de vida. Além disso, assinaram um termo de responsabilidade perante o Conselho Tutelar com o consentimento da mãe. Por expressa previsão constitucional e infraconstitucional, as crianças e adolescentes têm o direito de ver assegurado pelo Estado e pela sociedade atendimento prioritário do seu melhor interesse e garantida suas proteções integrais, devendo tais premissas orientar o seu aplicador, principalmente nas situações que envolvam o abrigamento institucional. A jurisprudência desse tribunal consolidou-se no sentido da primazia do acolhimento familiar em detrimento da colocação do menor em abrigo institucional, salvo quando houver evidente risco concreto à sua integridade física e psíquica, de modo a que se preservar os laços afetivos eventualmente configurados com a família substituta. Segundo a quarta turma desta Corte, a ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao lema do melhor interesse da criança ou do adolescente, razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra basilar. Habeas corpus número 468.691 de Santa Catarina. O abrigamento institucional do menor que, aparentemente, está bem inserido em um ambiente familiar, além de ter seus interesses superiores preservados, com formação de suficiente vínculo socioafetivo com seus guardiões de fato, tem o potencial de acarretar dano grave de difícil reparação à sua integridade física e psicológica. Direito penal, direito processual penal. O procedimento de reconhecimento de pessoas para sua validade deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento. Processo e segredo de justiça, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. A controvérsia envolve a viabilidade de se acolher a retratação da vítima como fundamento para a admissão de nova prova, conforme previsto no artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal, e a validade do procedimento de reconhecimento pessoal efetuado durante a fase de inquérito policial. No caso, durante a audiência de justificação, a vítima, que tinha 9 anos na época dos fatos e 22 anos na audiência de justificação criminal, declarou não poder afirmar com certeza que o imputado foi o autor dos crimes de roubo e estupro de vulnerável. Ela relatou não ter visto o rosto do agressor no dia dos fatos e que, dentre os suspeitos apresentados para reconhecimento pessoal em um veículo policial, apenas o recorrente era de pele negra. À luz do arcabouço jurídico brasileiro, alinhado ao artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal, destaca-se a viabilidade de revisão criminal ante o surgimento de provas novas de inocência subsequente à condenação. Tal preceito legal sublinha a essencialidade da justiça e da equidade no âmbito processual penal, garantindo a revisibilidade das condenações diante da emergência de elementos probatórios novos que corroborem a inocência do réu. O ônus da prova da inocência jamais deve ser atribuído ao réu. Ao contrário, qualquer incerteza quanto à sua culpabilidade deve operar em seu favor, evidenciando uma manifestação prática do princípio do indúbio pro réu e reiterando o conceito de que é preferível absolver um culpado do que condenar um inocente. A revisão criminal, conforme delineada pela jurisprudência do STJ, não se presta à reanálise de provas previamente examinadas nas instâncias inferiores, distanciando-se, portanto, da natureza de uma segunda apelação. Seu propósito essencial é assegurar ao condenado a correção de possíveis erros judiciários, exigindo, para tanto, a comprovação de requisitos estabelecidos pelo artigo 621 do Código de Processo Penal.
Ainda, esta corte tem consolidado o entendimento de que a descoberta de novas provas de inocência, conforme estabelecido no artigo 621 do inciso 3 do Código de Processo Penal, necessita de comprovação por meio de justificação criminal. Portanto, a retratação dos ofendidos ou a aparição de novos elementos probatórios que contestem as fundações da condenação original são cruciais para o reexame da causa, podendo resultar na absolvição do acusado caso as novas provas sejam suficientemente robustas para instaurar uma dúvida razoável quanto à sua culpabilidade. Também, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, realizada em uma ação de justificação, não implica automaticamente a absolvição do acusado. Relevante é o contexto em que o novo depoimento da vítima se mostra incongruente com o conjunto das demais provas apresentadas nos autos. No contexto apresentado, a informante, durante a audiência de justificação criminal, manifestou incerteza em afirmar a responsabilidade do imputado pelos delitos de roubo e estupro de vulnerável. Ela indicou a não visualização do rosto do ofensor no momento dos fatos. Adicionalmente, destacou que, dentre os indivíduos apresentados para reconhecimento em um veículo policial, o recorrente era o único com pele escura. Essa declaração recente da testemunha coloca em xeque a fundamentação da sentença, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem, que se baseou unicamente em seu testemunho anterior, sugerindo a revisão da condenação com base no artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal, por introduzir dúvidas significativas sobre a consistência das provas que sustentaram a decisão judicial. Do exposto, fixa a seguinte tese. Em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para absolvição do réu, quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos, sem outras provas materiais. Legislação, Código de Processo Penal, artigo 226 e artigo 621, inciso 3. Execução penal. É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. Processo Recurso Especial número 2.113.000 de São Paulo, julgada em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. A controvérsia reside em definir se, com fundamento no artigo 50, parágrafo 2º do Código Penal, no artigo 833 do CPC, seria impenhorável o pecúlio do condenado. No caso, após a frustração das tentativas de localização de valores por meio do Cisbajude e Renajude, o Ministério Público solicitou a penhora de eventual pecúlio proveniente de trabalho no estabelecimento prisional em nome do condenado, requerendo bloqueio e penhora de 25% do valor informado, nos termos do artigo 168, inciso 1, da Lei nº 7.210 de 1984, o que foi atendido pelo juiz da Vara de Execuções Penais e confirmado pelo Tribunal de Origem. O pecúlio recebido pelo prisioneiro é previsto no artigo 29, caput e parágrafo 1º e 2º da Lei de Execução Penal, consiste em valores monetários ou ativos adquiridos durante o período de cumprimento de pena, seja por meio do trabalho exercido dentro ou fora da instituição prisional, desde que em conformidade com a legislação vigente. Esses recursos têm diversas finalidades. O detento pode utilizá-los para adquirir produtos dentro do estabelecimento prisional, custear suas despesas pessoais e, em determinados casos, pode até mesmo reservá-los para o período posterior à sua liberação. O propósito principal do pecúlio é garantir ao detento meios de subsistência e contribuir para sua reintegração à sociedade após o cumprimento da pena. Além disso, o pecúlio pode ser utilizado para a reparação dos danos causados ao crime cometido, desde que haja internação judicial. Nesse sentido, e que tais danos não sejam indenizados por outras fontes, a pena de multa representa uma modalidade específica de sanção penal, impondo ao sentenciado a obrigação de contribuir com um valor determinado ao fundo penitenciário. Uma das modalidades de cumprimento da pena de multa, prevista no artigo 49 do Código Penal, é por meio do pecúlio. Para cumprir a pena de multa, a legislação específica
específica estabelece os procedimentos legais para resguardar o seu adimplemento, dentre eles a possibilidade de penhora de bens. O respaldo para a possibilidade de constrição de bens da pessoa condenada encontra-se no artigo 164, parágrafo 1º da Lei nº 7.210 de 1984. Esse dispositivo confere autorização para a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução. É importante ressaltar que essa medida pode abranger inclusive a remuneração do condenado, conforme estipulado nos artigos 168, incisos 1 a 3 e artigo 170 do mesmo diploma legal. O artigo 164 da Lei de Execuções Penais, a LEP, estabelece que, após a extração da certidão da sentença condenatória com o trânsito em julgado, que serve como título executivo judicial, o Ministério Público solicitará, em autos separados, a citação do condenado. Este terá o prazo de 10 dias para efetuar o pagamento da multa ou indicar bens à penhora. Caso o prazo transcorra sem pagamento da multa ou depósito do valor correspondente, será realizada a penhora de bens em quantidade suficiente para garantir a execução, conforme determinado pelo parágrafo 1º do artigo 164. Assim, se a legislação de regência admite a cobrança da multa, pena mediante desconto na remuneração do apenado, não há que se falar na incidência do artigo 833, inciso 4 do CPC. Tal compreensão segue o princípio da especialidade, assegurando a aplicação efetiva das normas específicas da legislação penal executória. Por fim, os artigos 168 e 170 da Lei de Execuções Penais não entram em conflito com o disposto no parágrafo 2º do artigo 50 do Código Penal, o qual estabelece que o desconto da pena de multa não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Isso porque cabe ao juiz da execução, no caso concreto, avaliar se a penhora de parte de remuneração comprometerá a subsistência do condenado e de sua família. Legislação: Código Penal, artigo 49 e artigo 50, parágrafo 2º, Código de Processo Civil, artigo 833, inciso 4. Lei nº 7.210, de 1974, a Lei de Execução Penal, artigo 29 e parágrafos 1º e 2º, 164, parágrafo 1º, 168, incisos 1 a 3 e 170. Execução penal. Para fim de aplicação do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302 de 2022, os crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso, material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Processo: agravo regimental no agravo do recurso especial número 2.241.055 de São Paulo, julgado em 2 de abril de 2024. Cinge-se a questão a saber se é possível verificar os requisitos do indulto do Decreto nº 11.302 de 2022, sobre cada tipo derivado de ação penal própria, sem concurso de crimes, ou se é necessário prover a junção de crimes derivados de ações penais diversas e guias próprias na execução penal, como fator para a análise de preenchimento dos requisitos objetivos. Nos termos do artigo 11, parágrafo único, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso 3 do caput do artigo 1º. Com efeito, o entendimento superior Tribunal de Justiça era de que a expressão concurso, utilizada pelo artigo supracitado, deveria ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de quaisquer desses delitos, não se referindo apenas nas hipóteses de concurso material e formal. Artigo 69 e 70 do Código Penal. A terceira sessão desta Corte, contudo, em julgamento ocorrido aos 8 de novembro de 2023, posicionou-se no sentido de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso, material formal, não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Agravo regimental no habeas corpus número 856.053 Santa Catarina. Na ocasião, destacou-se que o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do poder judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal.
Assim, partindo-se de uma interpretação restritiva do Decreto número 11.302 de 2002, apenas em caso de concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, dentro de um mesmo contexto, não seria possível aplicar o indulto nos termos do artigo 11, parágrafo único, do referido ato presidencial. Legislação: Constituição Federal, artigo 84, inciso 12, Código Penal, artigo 69 e artigo 70, Decreto número 11.302 de 2022, artigo 11, e Direito Tributário, Direito Internacional. As mercadorias originárias, para serem beneficiadas pelo tratamento tributário preferencial previsto no artigo 4 da Resolução número 78 de 1987, que aprovou o regime geral de origem para ALAD, devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o país importador. Processo: agravo no recurso especial número 2.461.000 do Pará, julgado em 2 de abril de 2024. Código Tributário Nacional. Artigo 11, inciso 2. Resolução número 78 de 1987, artigo 4º. Galera, chegamos ao final desse episódio gigantesco. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não se esqueça que daqui a pouco nós temos a live com o professor Marcelo Fortuna sobre teoria dos precedentes judiciais. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço e tchau!